Se você trabalha com Next, com certeza você já encontrou, né, já se deparou com esse erro de hydration, tá? Mas você sabe o porquê que ele acontece? Você sabe o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema aqui dentro do Next? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar agora nesse vídeo, beleza? Então, bora lá. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei com você na intro, né? Hydration é um erro bem comum no Next, tá? Principalmente para você que está começando, mas não necessariamente só para quem está iniciando com o Next, porque é importante a gente entender alguns conceitos do Next para poder entender o porquê que esse erro aqui ele acontece, tá? Então, basicamente, aqui eu forcei, né, obviamente, esse erro, né? Então, o que que eu fiz, né? Eu criei um componente aqui e esse componente dentro da tag P eu estou tendo uma div e uma image aqui, certo? E aí, né, se você entende um pouco de HTML, você sabe que eu não posso fazer esse tipo de coisa aqui, né? E aí, o que acontece, né? Quando o Next ele vai renderizar essa página aqui no servidor e depois devolver isso aqui para o browser, não bate, né? Não dá match o que foi pré-renderizado no servidor e o que chegou no browser, no client. Então, por isso que acontece esse erro de hydration, tá? Basicamente é isso. Só que agora, né? Se você entrou nesse vídeo aqui, eu espero que você queira entender mais a fundo como isso daqui funciona, tá? E quais são as etapas até a gente chegar no hydration ali, que é a última etapa, né? Então já vou te dar esse spoiler aí, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou... Tem esse canvas aqui pra gente desenhar um pouco, tá? Então, eu vou criar aqui um client, tá? Esse cara aqui vai ser o nosso client, beleza? E aí, o nosso client ele vai fazer uma requisição ali para o server, né? Nesse caso, o server do Next, tá? Então, vou colocar server aqui, mas é o servidor do Next, tá? Então, o nosso client aqui, ele vai fazer uma requisição, certo? Essa requisição aqui, por exemplo, vai ser um get ali para barra examples, né? Que é o que a gente estava usando aqui, ó. Example, certo? E aí, o que acontece aqui? Feito isso, essa é a primeira etapa, né? Fez o get aqui para example. O servidor aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai... Eu vou até esticar ele um pouco aqui mais. E aí, esse servidor aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai executar. Então, vou colocando aqui, ó. Assim, vou colocar aqui 1. Tá? E aqui no etapa 2, ele vai executar a lógica, né? Que tiver ali dentro ali daquela página, ele vai executar as lógicas aqui. Vou colocar lógica, tá? E aí, seguindo, vai ter a nossa etapa 3, certo? Que vai acontecer aqui dentro do server ainda, que é o que? Renderizar. Opa, vou colocar render HTML. Perfeito? Então, o servidor ele vai montar, né, o nosso HTML aqui. E aí, na etapa 4, ele vai devolver aqui para o cliente, certo? Esse camarada. Então, vou colocar aqui etapa 4 e aqui ele vai um response do HTML, certo? Então, fez a requisição, executou a lógica no servidor, renderizou o nosso HTML, devolveu o HTML renderizado para o cliente, certo? Agora, na etapa 5, eu vou até copiar isso daqui. Então, na nossa etapa 5, aqui desse lado aqui é o cliente, né? Então, vou colocar ele mais para cá assim. Perfeito. E aqui na nossa etapa 5, eu vou fazer o quê? O Next, na verdade, né? Ele faz o quê? Aí o client, nesse caso aqui, ele vai renderizar, etapa 5, ele vai renderizar, que esse cara aqui seria o CRP, tá? O que é CRP? O CRP, ele é o Critical Rendering Path. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o browser ele vai pegar o HTML, CSS, JavaScript que foi enviado para ele e vai transformar isso, né? Vai converter isso em uma página, né? Então aqui é a hora que o browser ele renderiza de fato aqui no próprio browser, no client aqui, a página, certo? Então aqui a gente vai ter a nossa página, então eu vou até colocar assim, ó.
falar que a gente tem, por exemplo, uma sidebar aqui. Aí a gente tem um header. E aí tem um body. Certo? Tem um body aqui. Enfim. Imagina que a gente tem agora a nossa página renderizada aqui, certo? Feito isso, ainda não acabou, tá? Então, vamos lá, recapitulando até agora. Página, etapa 1, né? Fez o get, executou a lógica no servidor, fez o get aqui pro server, né? Executou a lógica aqui no servidor, renderizou o HTML, devolve o HTML pro cliente. Dentro do cliente agora, vai pegar esses dados, né? Essas informações que foram enviadas aqui do servidor. Então, HTML, CSS e o pouco de JavaScript que foi enviado, tá? E vai juntar tudo isso e vai transformar isso numa página, né? Vou fazer a parte do render aqui, desse Critical Rendering Path, tá? E aí, criou a nossa página aqui, né? Temos a nossa página agora. Agora a gente precisa do quê? Do restante do HTML, não, perdão, do JavaScript, tá? Então, vai fazer o quê? Vou fazer uma nova requisição aqui pro server, tá? E aqui essa requisição do server aqui, eu vou até jogar pra cá, ó. Etapa 6. E aqui, ó, eu vou fazer uma request, tá? Buscando o quê? O JavaScript, tá? E aí, ele vai me devolver, né? Vai me devolver aqui o que? Uma response. Vou colocar aqui embaixo. Eita. Response. Devolvendo o quê? O JavaScript, certo? E aí, agora que entra o detalhe, tá? Então, eu vou copiar isso daqui. E aqui embaixo, ó, vou até fazer uma próxima seta aqui, que vai ser a etapa 8 e 9, tá? Então, etapa 8. Ele vai executar a lógica aqui da aplicação, certo? E aí, na etapa 9, vai acontecer o hydrate, certo? Que é o quê? Aí agora a gente entra aqui, ó, para entender o que de fato é o tal do hydrate, né? Do hydration, que é o erro que a gente até estava tendo aqui, tá? O que acontece agora nessa etapa 9 aqui, tá? Esse hydration nada mais é, como eu já tinha comentado antes, ele adiciona interatividade às páginas que foram renderizadas no servidor, certo? Então, lembrando, né? Vamos lá. Aqui, ó, o nosso cliente ele recebe a página HTML pré-renderizada ali, né? Ela foi montada no servidor. O Next faz isso, certo? Então, quando você está utilizando, por exemplo, o Next 13 ou adiante, e você está utilizando a pasta app aqui, você sabe, né? Se você acompanha mais os vídeos aqui do canal, você sabe que todos os componentes criados dentro da pasta app, eles são, por default, server components. E qual que é a diferença, né, entre client component e server component, tá? Eu não gosto muito desse nome, porque esse nome ele gera um pouco de confusão, tá? Mas, enfim, tem outros vídeos que eu explico com mais profundidade isso aqui no canal, mas resumindo para a gente entender aqui. Um server component, ele é um componente que ele foi criado no servidor, certo? E um client component, ele também é criado no servidor, ele também é renderizado no servidor. Porém, quando ele vai para o client, ele sofre esse último processo que é a hidratação, né? Que é esse hydrate, certo? Coisa que um server component ele não recebe. Então, por isso que a gente, quando a gente tem alguma parte da nossa aplicação ali que ela precisa de interatividade, por exemplo, um clique de um botão, submit de um formulário, um change de um input ou algo assim, qualquer evento, né, um event listener, a gente precisa que seja um client component por questão de interatividade. Porque se você assistiu o outro vídeo que eu tenho aqui, cara, eu tenho um vídeo que, modéstia à parte, ficou muito interessante, ficou muito bom a explicação, tá? Para você entender as diferenças, tanto na prática quanto na teoria, entre um client component e um server component. Então, os prós e os contras, não é nem questão de pró, de ser melhor ou melhor, é questão de ser melhor ou pior. É questão de ser pró e contra, tá? Porque existem aplicabilidades para os dois, certo? Então, naqueles trechos ali, naquelas partes da sua página que não precisa de interatividade, você não precisa ter um JavaScript envolvido aqui nesse caso, né? Um bundle gigante. Você basta ter esse componente ele vindo do servidor,
certo? Então, por exemplo, pô, você tem um header aqui que ele é o mesmo header em todas as páginas que estão logadas, por exemplo, né, que o usuário está logado. Não precisa de você ficar sempre recarregando isso daqui, sempre renderizando novamente, não precisa de nada disso, certo? Então, é isso que diminui muito a quantidade, o tamanho do bundle final. E isso impacta no que? Performance, certo? E questão também de ranking, né, de indexação em mecanismo de busca, como o Google, por exemplo, tá? Então, isso são conceitos essenciais de você entender para você conseguir evitar esse tipo de erro aqui, tá? Claro que nesse caso aqui, como eu comentei, eu forcei esse erro aqui, né, pra gente ver. Mas nem sempre, né, vão ser esse o tipo de problema, tá? Então, pode ser que alguma lib que você esteja usando, ela não suporta server-side render, por exemplo. Então, você vai enfrentar esse tipo de problema aqui, porque na hora que for fazer esse hydrate, ele vai ter pré-renderizado isso no servidor e quando ele vir para o client, ele não vai dar match, né? Vai ser diferente. Então, ele foi renderizado algo no servidor e no client tá diferente do que veio. Então, aí nesses pontos que acabam acontecendo, né? Esses erros de hydrate, tá? De hydration. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco mais aí a sua visão, até como o Next, como um todo, ele funciona, tá? Essas etapas aqui, deixa nos comentários se você já sabia, já tinha visto essas etapas aqui, se ficou mais claro para você como que o Next ele funciona por baixo dos panos, tá? Mas se você ainda quer que eu traga mais conteúdo avançado sobre Next e como que ele funciona, e outros erros também que você vem tendo aí, deixa nos comentários que a gente pode até fazer um compilado, né, desses erros que são mais comuns aí do Next e fazer outros vídeos aqui no canal também, beleza? Então, conto com a sua participação aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião, fechou? E aí, lembrando, né, que a gente tem playlists de Next aqui no canal, sobre conceitos gerais do Next, sobre o Next 13, sobre o Next 14, que é o mais recente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, sobre React, sobre TypeScript, sobre testes, arquitetura de software, enfim, tem muito conteúdo aqui no canal, beleza? Então, convido você a dar uma olhadinha na aba de playlists aqui no canal, que está tudo muito organizado em playlists, fechou? Então é isso, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.